Para iniciarmos o nosso minicurso Técnicas Estatísticas para Definição e Seleção de Amostras para Auditoria. Nós teremos agora à tarde nossos dois palestrantes, o professor Albert Henrique, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Londrina, e também já esteve aqui conosco amanhã, está aqui conosco, o gerente de Políticas Públicas do IRB, professor Nelson Granato. Os dois estarão fazendo este mini curso Técnicas e Estatísticas. Uma salva de palmas. Bom, eu vou aqui falar um pouco de estatística. Claro que assim, o que eu vou passar aqui, na verdade, é uma coisa bem simples e básica do que é análise estatística. Eu vou falar um pouco de análise descritiva e falar um pouco sobre inferência. Mas a primeira coisa que eu acho que eu tenho que falar é por que estatística é uma coisa relevante. Na medida em que a gente reúne informações, reúne dados sobre alguma coisa, a gente precisa sistematizar essas informações de alguma forma. E a estatística é o que vai fornecer as técnicas de sistematização de dados para a gente extrair informações relevantes desses dados. Atualmente, se trabalha muito, se ouve muito falar em coisas como inteligência artificial, machine learning, e a base de tudo isso é a estatística. Para um trabalho, por exemplo, como dos tribunais de contas, que lida basicamente com as finanças públicas, é um conjunto de dados muito grande que vocês têm que lidar todos os dias. Então, ter um conhecimento, ainda que básico, de estatística é muito importante para esse tipo de trabalho, para vocês conseguirem extrair informações dos dados. Então, para uma introdução geral, o que seria a estatística? A estatística ela pode ser definida como um conjunto de processos do estudo da variação. Então, o que a gente está interessado? Em entender variações. Afinal de contas, se tudo fosse igual, se não houvesse variações, não teria o que ser estudado. A partir do momento em que as coisas variam, elas são diferentes, entender o comportamento da variação é uma coisa que faz diferença na hora de fazer análises. Os procedimentos estatísticos servem para entender características e atributos de uma população. Uma população é todo o conjunto de elementos disponíveis para uma determinada característica. Por exemplo, se eu quero analisar os gastos com o pessoal dos municípios, a população são todos os municípios do Brasil. Isso é uma população. Se eu quero analisar renda das famílias, a população são todas as famílias brasileiras. Ter dados sobre a população é realmente uma coisa complicada, acaba sendo uma tarefa trabalhosa. Imaginem, por exemplo, ter dados disponíveis sobre a renda de todas as famílias brasileiras. É uma coisa que é, na prática, impossível de se ter. Para isso, a gente recorre às amostras. A amostra, ela é qualquer subconjunto da população. Então, como eu falei do caso dos municípios brasileiros, dos 5.500 e alguma coisa municípios brasileiros que existem, eu posso, por exemplo, extrair desse conjunto de municípios uma amostra, que vai ser uma parcela dessa população, e, a partir dessa amostra, analisar o comportamento da população com base na amostra. Isso é possível. E existem técnicas para se obter amostras que seriam o que a gente chama de amostra representativa da população. A amostra representativa é aquela da qual é possível
inferir coisas para a população a partir da amostra. Bom, então, para que seja possível fazer inferência sobre a população, é preciso seguir determinados critérios na seleção da amostra. Tá? O principal critério, que é o que garante que é possível fazer análises estatísticas com base na amostra, é de que a amostra seja aleatória. O que é a amostra aleatória? É a amostra que é retirada sem que a gente estabeleça determinada característica. Consideramos, por exemplo, uma população que tenha M elementos. Então, o número total da população é M. A amostra aleatória, ela é um simples processo de, dentre esses M elementos de toda a população, selecionar um subconjunto N, tal que N seja menor do que M, afinal, uma amostra é sempre uma parcela da população, logo, não é possível que a amostra seja igual ou maior que a população. Se N fosse igual a M, a amostra seria a própria população. E os elementos dessa população são selecionados de forma que cada uma das N combinações possíveis de N tenha alguma probabilidade de ser selecionada. Então, a gente seleciona aleatoriamente N elementos dentro do conjunto N e está tirada a nossa amostra aleatória. Uma amostra aleatória pode ser com ou sem reposição. No caso, por exemplo, se a gente quisesse uma amostra que correspondesse a, por exemplo, 20% dos municípios brasileiros, a gente aleatoriamente selecionaria 1000 e alguma coisa. Vamos lá, a gente poderia selecionar aleatoriamente 1000 municípios dentro do universo de 5.570, eu acho. A gente poderia selecionar 1000 municípios como uma amostra representativa dos 5.570 municípios que existem no Brasil. Essa amostra seria o que a gente vai chamar de amostragem simples, em que o que é a amostragem simples? É que a probabilidade de cada elemento ser escolhido é igual e é sempre 1 sobre M, 1 sobre o total. Então, a probabilidade de um município ser escolhido dentro dessa população para compor a nossa amostra seria de 1 sobre 5.570, no caso de uma amostra com reposição. No caso de uma amostra sem reposição, que seria a mais adequada, por exemplo, para conduzir esse tipo de análise, a primeira observação teria a probabilidade de 1 sobre 5.570, a segunda observação teria a probabilidade de 1 sobre 5.569 e assim por diante. A probabilidade de um município específico ser escolhido para fazer parte dessa nossa amostra hipotética. Além da amostragem simples, existem outras formas de amostragem. Algumas, inclusive, que eu vou falar aqui um pouco mais, seriam mais ou menos adequadas. No caso, a amostragem aleatória simples é a mais básica de todas. É o que é feita, por exemplo, o IBGE faz amostragem simples, acho que para o censo escolar, não sei direito. Mas, enfim, é a mais básica. Outra possibilidade de amostragem seria a amostragem sistemática. Então, na amostragem sistemática, primeiro a gente define um tamanho, 10%. Então, 1 em cada 10 elementos vai ser selecionado, da população vai ser selecionado para compor a amostra.
Em seguida, a gente sorteia um número desse intervalo de 1 a 10. E então, a partir disso, desses grupos de 10, sempre vai ser selecionado o elemento na posição. Isso funciona bem para dados que têm alguma ordenação lógica. Por exemplo, vamos supor que a gente classifique os municípios em relação a tamanho da população. E a gente vai, a cada 10 municípios de população menor, até número de habitantes menor, até número de habitantes maior, a gente seleciona sempre o terceiro. Então, vai selecionar o terceiro com mais gente, depois o 13º com mais gente, depois o 23º com mais gente, e assim por diante. Para esse levantamento aqui hipotético que eu estou falando, no contexto de contas municipais, talvez essa amostragem não seja adequada. Ela vai gerar algumas distorções. Uma forma de amostragem mais adequada para esse tipo de problema é a amostragem estratificada. Na amostragem estratificada, a população ela vai ser dividida em grupos. Então, no contexto, por exemplo, nós separamos os municípios em grupos por número de habitantes. Então, nós separamos em grupo. Vamos supor, então, dividimos grupo. Municípios com até 20 mil pessoas é um grupo. Municípios entre 20 mil e 50 mil é outro grupo. Entre 50 mil e 100 mil habitantes é outro grupo. Entre 100 mil e 500 mil habitantes é outro grupo. E acima de 500 mil habitantes é outro grupo. E dentro desses grupos, a gente vai fazer amostras aleatórias simples. Então, dentro desses grupos que a gente dividiu, a gente vai retirar como se fosse uma amostra aleatória simples, em que vamos supor que cada grupo tenha K municípios, então, e dentro desse cada grupo a gente vai sortear aleatoriamente municípios para compor a nossa amostra, de forma que cada município de cada grupo tem a probabilidade de 1 sobre K de ser sorteado. Por que eu falo que essa amostragem aleatória estratificada seria mais adequada? A amostragem aleatória por exemplo, essa amostra estratificada é o que o IBGE faz para coletar a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostras Domiciliares. Ela estratifica as famílias ela estratifica as regiões. Aí ela manda o questionário da PNAD para uma família sorteada dentro dessa região, e ela equivale a, proporcionalmente, 1 sobre um número 500. Cada família, por exemplo, é representativa de 300 outras famílias de mesma característica dentro daquele extrato do qual foi retirada aquela família para responder ao questionário, que é como se compõe a amostra. Deu para entender qual que é a ideia da amostra estratificada? Eu acho que fazer a amostra estratificada é, talvez, a mais adequada para trabalhos que envolvam mexer, por exemplo, com finanças municipais. Você estabelece características do município, como, por exemplo, número de habitantes ou renda per capita, e faz essa amostragem simples dentro desses grupos e compõe uma amostra que é representativa da população, sendo que uma observação retirada de cada grupo. Vamos supor que um grupo tenha 100 municípios e você vai tirar daquele grupo 10. Então, cada município vai representar 10 outros, vai ser representativo de 10 municípios com características semelhantes dentro daquele grupo. Bom, então, uma vez que a gente tem selecionada a nossa amostra, a gente parte para fazer a estatística descritiva. Bom, a estatística descritiva é
o primeiro passo a se fazer numa análise estatística. A estatística, de uma forma geral, falando de estatística paramétrica, que é o que eu vou tratar aqui, se consiste em estimar parâmetros amostrais que nos permitam avaliar as características desses parâmetros para a população. Uma vez que o valor do parâmetro populacional ele é difícil de ser obtido, justamente pela impossibilidade de se tratar a população como um todo, a gente estima parâmetros com base nas amostras. Bom, os principais parâmetros que a gente costuma calcular, em princípio, num primeiro momento, seriam a média e a variância. Aqui a gente tem que a média populacional, μ, e a variância populacional, sigma ao quadrado. Conhecendo o valor verdadeiro desses parâmetros, não precisa fazer análises subsequentes, porque isso já reflete alguma característica. Veja que o que nós estamos procurando a princípio com essa análise descritiva é o comportamento médio de alguma variável. Então, a gente vai analisar, é o que a estatística faz basicamente, ela se preocupa em analisar comportamentos médios. Então, a média é um indicador de comportamento médio. A variância, ela mostra o quanto as observações se desviam da média. Então, a média, com a média a gente estabelece uma referência do comportamento médio e com a variância a gente busca entender as diferenças individuais de cada observação em relação ao que seria o comportamento médio. Bom, para calcular um parâmetro, seja média, seja variância, seja qualquer outro parâmetro de interesse, já que média e variância não são os únicos parâmetros, existem outros, a gente precisa de um estimador. O que é um estimador? Estimador é uma regra de cálculo que permite obter valores de um determinado parâmetro. E a partir dos estimadores, a gente obtém estimativas. Estimativa é o valor numérico obtido pelo estimador a partir de dados amostrais. Existem vários tipos de estimadores. Um estimador que eu vou falar aqui e que vai ser central na nossa análise é o que a gente chama de estimador de mínimos quadrados. O que é um estimador de mínimos quadrados? Vamos supor o seguinte. Uma variável x. Uma variável aleatória, uma observação retirada de uma amostra, ela é basicamente a média mais um termo aleatório. Então, toda a variável aleatória pode ser composta pelo seu parâmetro médio, que é a média da população, mais um termo aleatório, que a gente vai chamar aqui de termo de erro aleatório. O estimador então, a gente pode calcular a média a partir de um estimador de mínimos quadrados desse erro. O que é o estimador de mínimos quadrados? Ele é um estimador que minimiza o somatório dos erros quadrados.
Então, para um estimador de mínimos quadrados, a gente busca a solução disso aqui. Então, o estimador de mínimos quadrados da média amostral é obtido a partir dessa operação, sendo que o erro quadrado é isso aqui. Então, a gente minimiza esse valor para obter o estimador da média. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui rapidamente. Então, fazendo aqui a minimização da soma dos erros ao quadrado, eu consigo chegar no estimador da média amostral. O que a gente... Então, os estimadores, eles têm que ter determinadas características que a gente considera desejáveis. A característica que a gente considera mais desejável para um estimador é que ele tenha, que ele não seja viesado. O que é ser viesado? Ele, à medida em que a nossa amostra cresce, o valor esperado do parâmetro é igual ao valor esperado o valor esperado do estimador tem que ser igual ao valor esperado do verdadeiro parâmetro. No caso aqui, seria possível eu mostrar que o valor esperado desse estimador aqui é o verdadeiro valor do parâmetro, mas aí fica uma coisa muito extensiva para o nosso tempo aqui. Então, agora que a gente já tem conhecimento do que é um estimador, a gente vai falar de medidas úteis com estimadores. No caso aqui, as mais básicas são as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. A principal medida de tendência central é a média aritmética, que é, basicamente, esse estimador de mínimos quadrados da média que a gente obteve. A média aritmética é um estimador de mínimos quadrados da verdadeira média populacional. E ele tem essa característica de não viés que eu falei que é desejável para um estimador. Então, como eu falei dos processos de amostragem, se a amostra ela é aleatória, ela é representativa da população, a média aritmética dessa amostra ela é um bom
indicador de qual é a verdadeira média da população. Então, para uma amostra qualquer, se a gente aplicar essa média aqui, a gente vai ter um estimador não viesado da verdadeira média populacional. Com isso, a gente já consegue analisar alguns comportamentos de algumas variáveis de interesse. Então, essa é uma forma de analisar o comportamento médio de uma variável. Existem outras medidas de tendência central úteis, por exemplo, como a mediana e a moda. A mediana é o valor que se encontra exatamente no centro da amostra. Se a gente ordenar as nossas observações amostrais, vamos supor que a gente tem 101... Vamos supor que a gente tem 100 observações. A mediana é exatamente a 50ª observação. Aí, claro que essa centralidade vale no caso de que a gente tem um número de observações par. Mas no caso de que é exatamente a observação central, que divide em valores iguais à esquerda e à direita, ou acima ou abaixo, dependendo da forma que as observações estejam listadas. No caso, se o conjunto ordenado é ímpar, a mediana é o valor central. Se o conjunto de dados é par, a mediana, por convenção, é a média aritmética dos dois valores centrais. Por exemplo, se fosse 101, o 51 estaria exatamente no meio, porque tem 50 acima e 50 abaixo. Agora, se fosse 100, a gente teria que tirar uma média do 49 e do 50. A média calculada daquela forma ali, para ter uma ideia básica do que é isso. Só que uma forma útil da gente dispor os nossos dados para análise é fazendo tabelas de frequência. Em uma tabela de frequência, a gente cria classes. Vamos supor aqui, então, de novo, que a gente está analisando os municípios brasileiros e a gente vai dividir em classes iguais às que eu falei de tamanho da população. Então, a gente tem aqui uma classe até 10 mil habitantes, outra classe até 50 mil habitantes, uma classe até 100 mil habitantes, uma classe até 500 mil habitantes, uma classe maior que 500 mil habitantes. Então, a gente pode dispor as nossas informações dentro dessas classes, contendo em cada classe todos os municípios que atendem essas separações de classes que a gente fez. Como, então, obter a mediana dessa amostra? A gente recorre a esse estimador da mediana. Então, primeiro a gente vai achar a classe mediana. No caso aqui, a classe mediana seria essa aqui. E aplica essa fórmula. FH é a classe mediana. Esses são o total de classes. Esse aqui é o valor superior. Esse é o valor superior da classe. Esse é o valor inferior. E esse é o valor. Esse é o valor inferior da classe. Dentro da classe a gente tem a ordenação. O valor inferior é o menor dentro da classe. O valor superior é o maior dentro da classe. Outra forma é a moda. A moda é interessante no sentido, é interessante a gente calcular a moda no sentido de comportamento da variável.
é o valor, a moda ela é o valor que mais se repete dentro da amostra. Um conjunto de observações ele pode não ter moda, ou seja, não ter nenhum valor repetido. Ele pode ser unimodal, ter um único valor que se repete mais do que todos os outros. Ele pode ser bimodal, que ele tem dois valores que se repetem mais e os dois se repetem a mesma quantidade de vezes. Ou pode ter multimodal. Uma amostra pode ter várias modas. Só que, assim, no limite, uma amostra multimodal, ela não tem moda. Porque se ela, afinal de contas, se todo mundo é moda, ou seja, todos os valores se repetem só uma vez, nenhum valor se repete. Então, ele seria amodal. Bom, a moda ela também pode ser calculada, já que assim, obter a moda é simplesmente você olhar os dados e ver qual que é o valor que mais se repete. Se você tiver 5.000, 1.000, 100, 200, 500 observações, 1.000, 10.000, existem bases de dados com milhões de observações, olhar cada uma para obter a moda, olhar e ir contando qual se repete para obter a moda é impossível. Então, a gente, com base na tabela de frequência, a gente pode obter a moda. Bom, aqui é a mesma coisa que eu falei, né? Limite inferior da classe, limite superior da classe. Classe... As classes vizinhas... Você primeiro tem que identificar a classe modal. E aqui são as classes, a classe modal e a relação entre a classe modal e as classes vizinhas. Aplicando essa fórmula aqui. A média, a mediana e a moda, elas são as principais medidas de tendência central. Então, com elas, a gente vê onde os dados estão centrados. Mas, como eu falei que uma variável aleatória pode ser dividida entre a média e um termo aleatório de erro, as observações elas vão se distanciando da média. Difícil, claro que você pode ter observações que sejam exatamente igual à média, mas isso não é o que mais ocorre. Então, a gente precisa ver como esses dados eles se distanciam da média. Para isso, a gente precisa de medidas de dispersão. As medidas de dispersão elas indicam o grau de variabilidade dos dados. Os dados eles podem ser mais dispersos ou podem ser mais centrados em relação à média. Vamos supor que aqui a gente tem uma média e a gente tem os dados aqui dispostos em torno da média. Então, por exemplo, nesse primeiro desenho aqui, a gente tem que os dados eles são mais centrados na média, eles são menos dispersos. Nesse segundo desenho aqui, os dados estão mais dispersos, então as observações estão mais distantes da média. E a gente pode medir o quanto é essa dispersão. O desenho está meio feio, mas dá para entender. Bom, a mais simples de todas as medidas de dispersão é a amplitude total dos dados. A amplitude total é a diferença entre o maior valor observado da amostra e o menor valor observado da amostra. A amplitude ela é útil? Em algumas situações ela é, mas ela não é uma boa medida de amplitude. A amplitude não é uma boa medida de dispersão. Uma boa medida de dispersão, ela deve levar em conta todos os dados da amostra, e não apenas o maior e o menor valor observado.
Então, uma medida boa de dispersão são os desvios em relação à média, que é simplesmente cada valor observado menos a média amostral. Isso mostra o quanto cada observação está distante, a distância de cada observação individual em relação à média da amostra. Mas a gente precisa de uma medida para todo o conjunto de dados. Só que usar o somatório da média, o somatório dos desvios em relação à média, não é possível. Porque os desvios em relação à média são sempre igual a zero. Isso é uma propriedade estatística. De forma que faça sentido uma variável aleatória, ela ter aquela construção que eu mostrei antes, ser a média populacional mais um termo aleatório, é que quando a gente soma todos os desvios, ela vai ser igual a zero. Então, a soma dos desvios ser igual a zero não permite que isso seja uma medida de dispersão. Então, a gente precisa de uma medida de dispersão que o sinal do desvio em relação à média não seja um empecilho. A gente pode usar, por exemplo, o somatório dos desvios absolutos. Mas o somatório dos desvios absolutos, que é somar os valores dos desvios em relação à média sem sinal, ou seja, ignorar o sinal, ser positivo ou negativo, assumir tudo como positivo e somar, pode ter um problema que ele pode distorcer a verdadeira dispersão. Por dar peso igual às observações que estão mais próximas e às observações que estão mais distantes da média. Então, uma boa medida de dispersão, ela também pondera a distância entre a observação e a média, ou seja, dá pesos diferentes para a observação mais próxima e dá um peso diferente para a observação mais distante. Então, a gente vai usar a soma dos desvios quadrados. A soma dos desvios quadrados, ela tem essas duas características que vão ser úteis enquanto medida de dispersão. Ela não tem problema com o sinal dos desvios. Então, um número positivo elevado ao quadrado é positivo, um número negativo elevado ao quadrado é positivo também. Então, o sinal não é um problema. E o peso da distância em relação... E ela também pondera a distância em relação à média. Então, valores mais distantes da média, tanto para cima quanto para baixo, vão ter um peso maior na dispersão. Ou seja, você ter um valor muito distante vai aumentar a dispersão do conjunto de dados como um todo. Então, dividindo a soma dos quadrados dos desvios pelo número de observações, a gente tem a variância amostral. Só que a variância calculada dessa forma, ela não tem aquela característica desejável de não ser viesada. Esse estimador aqui, ele é um estimador viesado da verdadeira variância populacional. De novo, existe uma demonstração para isso, e igual a da média não ser viesada, que eu também não vou fazer porque é bem longa e exaustiva. Um estimador não viesado é esse aqui. Essa é a variância amostral que a gente geralmente calcula, que a gente coloca lá no computador, que ele vai fazer bonitinho para a gente. Ele vai calcular a variância com base nessa fórmula aqui. E isso aqui é o estimador não viesado da variância populacional. Sim, a única diferença é o denominador. Tá
Tá vendo? Aqui é a soma do quadrado dos desvios sobre o número total de observações da amostra. E aqui é N menos 1. É o total de observações menos uma. Tá? Bom, a gente tem um pequeno inconveniente em relação a como a gente vai interpretar a variância. Porque a variância, como ela é uma soma quadrática, a unidade de medida vai ser o quadrado. Então, por exemplo, se x é medido em quilos, a variância são quilos ao quadrado. Se a gente tem dados monetários, a gente tem valores expressos em reais, a variância vai ser reais ao quadrado. Isso é um pouco esquisito, mas é a questão de como a gente mexe com as unidades de medida. Por isso que a gente usa, a gente geralmente representa disversão com o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada positiva da variância. Então, a gente calcula a variância, tira a raiz quadrada dessa variância e o valor positivo vai ser o nosso desvio padrão. E a medida do desvio padrão é igual à unidade de medida dos dados. Por exemplo, em unidades monetárias, em reais, a média vai ser em reais, a variância em reais ao quadrado, mas o desvio padrão vai ser em reais. Bom, tendo já a ideia de que dos parâmetros básicos da nossa amostra, que são a média e o desvio padrão, a gente pode fazer a próxima etapa da análise. Média, desvio padrão, tabelas de frequência são parte do que a gente chama estatística descritiva, que visa descrever o conjunto de dados, de fazer uma descrição do comportamento. Agora, a gente precisa, para realmente tirar informações sobre o comportamento das variáveis, é da inferência. A gente precisa fazer inferência sobre os valores dos parâmetros, e só assim a gente pode tirar conclusões. A gente testa os parâmetros e tira conclusões a partir disso. Isso é o que a gente chama de inferência. Para que seja possível realizar a inferência estatística, a gente precisa ter conhecimento de uma outra coisa em relação aos dados. Em relação a gente precisa conhecer a distribuição dos dados. Uma boa forma de observar, num primeiro momento, a distribuição é fazer as tabelas de frequência e, a partir das tabelas de frequência, montar um histograma. Vamos supor daquelas tabelas lá que eu dividi municípios por tamanho da população. Vamos supor aqui que a gente tem aqui é até 10 mil, aqui é entre 10 e 50, 50 e 100, 100 e 500, acima de 500 mil, tá? Isso aqui é uma coisa totalmente chutada, tá? Mas aqui estão representados todos os municípios contidos nesse intervalo, aqui nesse intervalo. Então, a gente vê que a gente tem uma distribuição que é mais ou menos assim. E a gente pode ir expandindo o tamanho da amostra até que a gente tenha uma distribuição. Quanto maior o tamanho da amostra, quanto mais observações você tem da amostra, mais o histograma consegue refletir a distribuição dos dados. Isso aqui foi só uma coisa para vocês visualizarem isso. Então, vocês podem construir, a partir das suas tabelas de frequência, histogramas, e, a partir dos histogramas, tentar entender como os dados estão distribuídos. E, a partir dessa distribuição, fazer a inferência estatística sobre os parâmetros estimados a partir da amostra. Bom,
a distribuição de probabilidade mais utilizada para, se tratando de variáveis contínuas, que é o caso de valores monetários são variáveis contínuas. É a distribuição, a chamada distribuição normal. Bom, uma variável aleatória com média e variância populacionais mi e sigma ao quadrado tem uma distribuição normal se a sua função de distribuição de probabilidade for dada por essa expressão aqui. Esse E é o número de Neper, 1 sobre a raiz quadrada de 2π sigma ao quadrado, vezes E elevado a, vezes exponencial, ao número exponencial elevado a diferença entre a variável e a sua média sobre a sua variância. Essa expressão aqui ela é meio complicada, mas a distribuição normal ela tem basicamente esse formato aqui. Sendo que aqui a gente tem a média cortando a distribuição e todos os valores dentro de uma amostra distribuída normalmente estão aqui. Sendo que 95% dos valores tem que estar contidos nesse intervalo de 2 desvios padrões acima ou 2 desvios padrões abaixo da média. Então, dentro desse intervalo de 2 desvios padrões acima ou 2 desvios padrões abaixo, estão 95% dos valores observados na nossa amostra. Tá? Quando uma distribuição ela tem média amostral igual a 0 e variância igual a 1, a gente tem uma que é chamada de distribuição normal padrão. Todas as variáveis que têm distribuição normal, elas podem ser padronizadas na forma de uma normal padrão, fazendo essa operação aqui. Você tem um valor z, o valor z é cada observação menos a média sobre o desvio padrão. Com essa padronização, a gente pode calcular a probabilidade de um determinado valor ocorrer dentro de um intervalo de valores. Então, por exemplo, a gente pode... dentro daquele contexto lá, a gente pode, do contexto da divisão de municípios, calcular a probabilidade de um determinado município ter uma renda per capita dentro de um determinado intervalo de renda per capita, para a gente poder definir, por exemplo, se o município é um município pobre, se é um município de renda média, se é um município de alta renda per capita. A gente pode calcular a probabilidade dele estar nesse intervalo, fazendo isso aqui. Calculando a probabilidade de Z estar entre x, que é o valor da amostra, menos A, que é o limite inferior do intervalo que a gente quer, sobre o desvio padrão, e essa diferença de x com o limite superior do nosso intervalo sobre o desvio padrão. Resultado disso vai nos dar a probabilidade de Z estar nesse intervalo. Então, tendo o conhecimento da distribuição, vejam, eu falei da distribuição normal porque ela é a mais comum, só que existem várias outras distribuições além da normal. E é possível fazer testes que identifiquem qual é essa distribuição. Na verdade, o teste mais básico é ver se ela é uma distribuição normal ou não. Mas, por exemplo, se vocês fizerem um histograma e ele tiver, por exemplo, assim,
já é uma distribuição praticamente normal. É muito próxima da normal. Agora, se ele for assim, isso já tem outra distribuição. Então, cabe sempre observar os dados para ver qual que é a distribuição que mais se adequa ao conjunto de dados a serem analisados. Cabe, então, sempre uma investigação prévia sobre a distribuição. Mas as ideias de inferência valem independentemente da distribuição. Obviamente, distribuições diferentes vão requerer técnicas de inferência diferentes, adequadas à distribuição encontrada, à distribuição dos dados. Então, conhecendo a distribuição, a gente pode criar intervalos de confiança para os parâmetros, ou seja, encontrar um intervalo em que o nosso parâmetro populacional provavelmente se encontra dentro daquele intervalo. Já que, como o nosso parâmetro populacional ele é desconhecido, a gente faz a inferência para identificar dentro de qual intervalo é mais provável que esse valor se encontre. Tá? Bom, vou destacar o seguinte aqui, tá? Se a variável aleatória ela é distribuída normalmente, a sua média amostral vai ser distribuída normalmente. Só que, mesmo se a variável não tiver distribuição normal, a média amostral ela ainda assim pode ter distribuição normal. Então, é possível fazer inferência sobre a média a partir de uma distribuição normal, mesmo que o conjunto de dados originalmente não seja normalmente distribuído. Essa é uma propriedade que a gente chama de teorema central do limite. Então, se x barra for a média amostral de uma população com variância finita, a distribuição da média amostral, ela tende a uma distribuição normal à medida que o tamanho da amostra aumenta. Por exemplo, vamos supor que a gente vai tentar fazer o comportamento médio dos gastos com pessoal dos municípios com 100 observações de municípios brasileiros. Talvez não seja adequado. Talvez esses 100 municípios, os gastos com o pessoal desses municípios não se distribuam normalmente. Só que, se a gente for aumentando essa amostra de 100, ao invés de 100 municípios, a gente pegar 200, 300, 500 e assim por diante, a média ela vai tendo a sua distribuição se aproximando da normal e é possível fazer inferência com base na normal sempre que for possível aumentar o tamanho da amostra. Quando a gente tem amostras suficientemente grandes, o teorema central do limite ele vai ser válido porque a gente tem uma amostra muito grande. Por exemplo, PNAD, Pesquisa Nacional de Amostras Domiciliares, tem mais de 50 mil observações. Com certeza, isso é uma amostra suficientemente grande para garantir a validade do teorema central do limite. Existe uma controvérsia sobre o que é uma amostra suficientemente grande. Mas, num contexto de analisar, por exemplo, municípios brasileiros, que você tem um universo de 5 mil e você pode escolher 500, 1.000, 1.500, 2.000 para analisar, isso já é uma grande amostra. Então, a gente pode construir intervalos. Primeira coisa, tá? A gente pode calcular o desvio padrão da média. Com essa expressão aqui. Dividindo o desvio padrão da amostra pela raiz quadrada. Na verdade, assim, a gente obtém a variância da média dividindo a variância pelo número de observações. E o desvio padrão da média tirando a raiz quadrada. Então, vai ficar o desvio padrão da amostra sobre a raiz quadrada do número de observações. Bom, a gente sabe que
a média aritmética é um estimador não viesado da média populacional e que a variável normal padrão Z tem distribuição normal padrão desde que X tenha distribuição normal ou que a amostra seja suficientemente grande. Ou seja, ou a gente tem uma amostra com distribuição normal, ou a gente tem uma amostra que é grande o suficiente para que o teorema central do limite seja válido e a gente possa fazer inferência com base numa distribuição normal. Então, agora a gente pode construir um intervalo de confiança para a média. E ela pode ser expressa dessa forma aqui, que é a média menos a variável padrão Z. A gente primeiro estabelece um intervalo que a gente vai buscar e a gente vai fazer essa expressão aqui. Aqui é a média, aqui é a variável normal padrão, aqui é o desvio padrão da amostra. Aqui vai ser o limite superior do intervalo, aqui é o limite inferior do intervalo. O limite superior do intervalo, a gente vai ser a média amostral, a média aritmética da amostra, mais o valor de Z, o valor de Z determinado e o desvio padrão da média. Tá? E esse C vai ser o nível de significância que a gente vai atribuir, ou seja, qual que é a probabilidade de a média estar dentro desse valor. Vamos supor que a gente escolha um nível de confiança de 95%, ou seja, a probabilidade da média populacional se encontrar dentro desse intervalo é de 95%. E agora a gente vai ter que ver qual que é o valor de Z. Então, a gente vai pegar a tabela estatística Z, a gente vai pegar a tabela Z, olhar o valor tabelado de Z, existe uma tabela estatística com esses valores, tá? A gente pega o valor de Z equivalente a 95% de confiança e substitui aqui. Então, assim, Z o desvio padrão, ou seja, a variável Z da tabela, o Z tabelado, é o que a gente chama de Z tabelado. O valor da tabela Z para 95% de confiança, ou para o nível de confiança que vocês quiserem. Pode ser 90, 99, 95 é o padrão. 95 é uma convenção do que é mais usado. O desvio padrão da média e a média populacional são constantes, e a média amostral é uma variável aleatória. É possível obter esse valor? Mas tem um problema. Está vendo que aqui é uma constante? Isso significa que esse valor ele tem que ser conhecido da população. Esse é o desvio padrão populacional da média. Mas a gente não necessariamente vai conhecer o desvio padrão populacional para calcular o desvio padrão da média. Então, a gente vai ter que, ao invés do desvio padrão populacional, usar o nosso estimador do desvio padrão. Para construir esse intervalo de confiança para a média a partir do desvio padrão amostral, a coisa fica um pouco diferente. Esse aqui é um exemplo, tá? Se a gente assumir C igual a 0,95, que é 95% de confiança, a gente tem que o valor da tabela Z é 1,96. Então, a média provavelmente vai estar neste intervalo aqui, com uma probabilidade de 95%. Agora, isso aqui, está vendo aquele valor de 1,96? É justamente isso aqui que eu falei de como a distribuição normal funciona. Lembra que eu falei que 95% dos valores dos valores observacionais estão 2 desvios padrões acima, ou 2 desvios padrões acima, ou 2 desvios padrões abaixo da média? É justamente porque o nosso
intervalo de confiança de 95%, de confiança com 95%, o nosso intervalo de confiança a um nível de significância de 95%, gera um valor de Z de 1,96, que é bem próximo de 2. Então, aquilo lá está bem relacionado com essa construção de intervalo de confiança. Na verdade, aquilo ali é basicamente a representação gráfica disso aqui. Então, de acordo com essa expressão, a média populacional vai estar dentro desse intervalo aqui em 95% dos casos. Como eu falei antes, esse intervalo de confiança ele é válido para o caso do desvio padrão populacional conhecido. E como eu falei, a gente nem sempre conhece, então a gente precisa de alguma coisa que seja possível construir o intervalo com os valores estimados. Então nós vamos agora usar o estimador do desvio padrão. Nosso estimador não viesado da variância, somatório de x menos x média ao quadrado dividido por n menos 1. Esse valor n menos 1 aqui é o que a gente chama de graus de liberdade associado ao parâmetro. Então, a precisão e os graus de liberdade são uma medida de precisão do estimador. Então, a precisão de S quadrado como uma estimativa de sigma ao quadrado, ela varia conforme o número de graus de liberdade. Quanto mais graus de liberdade, mais preciso é o estimador. Bom, não preciso nem dizer que quanto maior o tamanho da amostra que a gente vai ter, melhor vai ser o nosso estimador, porque ele vai ter uma precisão maior na sua estimativa. O grau de liberdade, ele é o grau de precisão da estimativa. É ele que determina se a nossa estimativa ela é precisa ou não. Olha, vamos dar um exemplo aqui. Pense que a gente tem só 2 observações e a gente quer calcular a variância. Você vê que naquela fórmula ali, os nossos graus de liberdade vai ser 2 menos 1, vai ser 1. Então a variância ele vai ser igual à soma dos quadrados dos desvios. Sendo assim, ela já não é uma estimativa muito precisa. Lembra do gráfico lá de dispersão? Quanto maior graus de liberdade, ou seja, quanto mais observações dispersas, maior a chance da gente conseguir refletir a real dispersão a partir dessa estimativa. Ficou claro? Exatamente. Isso. Bom, a estimativa da... falei aqui dos graus de liberdade. A estimativa da variância da média vai seguir aquela que eu mostrei antes. Vai ser o S2 sobre N, variância da média, e o desvio padrão da média vai ser a raiz quadrada disso aqui. Se x tem distribuição normal, sabemos que aquilo é uma normal padrão. Entretanto, só que se a verdadeira variância for desconhecida, mas a gente conhece a estimativa, a gente pode tirar da nossa estimativa a nossa distribuição da amostra. Ao invés de a gente ter Z com essa distribuição aqui, que seria a normal padrão, a gente vai converter a nossa distribuição normal da média na chamada distribuição T. Qual que é a diferença? A diferença é a tabela estatística, basicamente qual tabela estatística a gente vai olhar. Se a gente tiver um desvio padrão, uma variância populacional conhecida, a gente vai usar a tabela Z. Se a gente estiver usando a estimativa da variância, a variância amostral, que é obtida com o estimador, a gente vai ter que olhar na tabela T, porque isso aqui tem não mais uma distribuição normal padrão Z,
vai ter uma distribuição T de student. A distribuição T ela é bem parecida com a distribuição normal, só que ela é definida não pelo tamanho da amostra, que é o caso da Z, mas ela é definida pelos graus de liberdade. E aqui os graus de liberdade já ganham uma importância. O grau de liberdade aqui é n-1, porque a gente está estimando um parâmetro. Só que, por exemplo, tem distribuições que têm mais parâmetros. A gente pode querer estimar uma A gente pode querer pegar uma distribuição paramétrica uma distribuição parametrizada com 5 parâmetros e vamos estimar os 5 parâmetros conjuntamente. Nossos graus de liberdade vão ser, ao invés de n-1, vai ser n menos k menos 1, em que n é o número de observações da amostra, k é o número e k é o número de parâmetros estimados. Então, quanto mais parâmetros a gente está estimando, menor são os graus de liberdade associados à distribuição desses parâmetros. E agora a gente pode construir o nosso intervalo de confiança a partir da tabela T. Ao invés de olhar aquele Z, o valor de Z na tabela Z, a gente vai olhar o valor de T na tabela T. A expressão é basicamente a mesma. Limite inferior do intervalo, x média menos valor de T vezes o desvio padrão padrão estimado da média. Limite superior do intervalo, x média mais valor tabelado de T, valor de T tabelado vezes o desvio padrão estimado da média. E aqui a gente tem que a média e o valor de T são constantes, e aqui a gente vai ter tanto a média quanto o desvio padrão sendo variáveis aleatórias. Tá, como eu falei lá de olhar o valor Z, aqui, por exemplo, se a gente estabelece 0,95, a gente teria que olhar o valor de T na tabela T, combinando nível de confiança de 0,95 com o número de graus de liberdade e ver o valor correspondente da tabela T. Já para olhar a Z, a gente teria que olhar 0,95, nível de confiança, mais o valor de N, que é o número de observações da amostra, para conferir o valor de Z. Então, tem que se atentar a isso na hora de olhar na tabela estatística qual que é o valor tabelado. Ao que está associado àquela tabela. A Z é nível de confiança e tamanho da amostra, e a tabela T está associada a nível de confiança, o valor de T está associado a nível de confiança e graus de liberdade. Então, já que a gente tem essas funções de distribuição de probabilidade, a gente pode, a partir e a gente tem a teoria estatística, a gente pode testar hipóteses em relação aos parâmetros. Como, por exemplo, eu falei, o intervalo de confiança, de certa forma, ele não representa exatamente um teste de hipótese, mas a ideia é parecida. O intervalo de confiança vem qual que é o intervalo que provavelmente aquele valor se encontra. Agora, a gente pode testar a hipótese da média, não para ver em qual intervalo ela pode estar, mas a gente pode testar ela contra um valor específico que a gente acredita que ele seja. Tá? Outra coisa. Quando a gente formula uma hipótese sobre um parâmetro, o teste de hipótese verifica se a hipótese ela é rejeitada ou se ela é não rejeitada. Tá? A gente não aceita hipóteses em termos de estatística. A gente rejeita ou não rejeita. Então, vamos supor que o seguinte, tá? Eu estou analisando... Eu acho que a média... ela é igual a, vamos supor assim, a gente vai lá ver qual que é a renda per capita média dos municípios brasileiros. Eu posso testar a hipótese de que essa média, por exemplo, é igual a
R$5.000 per capita, a partir do teste de hipótese. Eu testo o parâmetro, formulo as minhas hipóteses, então, nesse caso, seria hipótese nula, renda per capita média dos municípios igual a R$5.000. Hipótese alternativa, renda per capita dos municípios, a média da renda per capita dos municípios é diferente de R$5.000. Nesse teste, quando a gente testa esse valor, como eu falei, a gente tem que olhar na tabela estatística para ver se, ao nível de confiança pré-determinado, a gente vai fazer... Geralmente, a gente faz o teste T, que é aquele valor da tabela T, que vai ser a média amostral menos o valor que a gente formulou como hipótese, então a média da amostra menos 5.000, sobre o desvio padrão da amostra, que vai ser igual ao valor de T calculado. Aí a gente vê, a gente calcula esse valor de T calculado do teste e compara com o valor de T na tabela estatística, na tabela T, dei o exemplo do teste T, de média, e olha na tabela estatística para ver se essa hipótese da média da renda per capita ser igual a 5.000 é rejeitada ou não é rejeitada com base, comparando o valor tabelado a um nível de confiança de 95% com o valor que eu encontrei no meu cálculo do teste. Só que, assim, esse teste estatístico, ele pode cometer erros. E existem 2 erros que podem ocorrer no teste de hipótese, nessa forma como eu coloquei aqui para vocês. O erro do tipo 1, que é você rejeitar uma hipótese nula quando ela é verdadeira, ou o erro do tipo 2, que é você não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. A gente chama o erro tipo 1 de falso negativo. Então, vamos supor que eu testei lá a minha hipótese da renda per capita média ser 5.000 e pelo meu teste e pelo meu T tabelado deu que não, que ela é estatisticamente diferente de 5.000. Eu estou sujeito ao erro do tipo 1. Eu rejeitei a hipótese nula. Se ela fosse verdadeira, eu estaria cometendo um erro do tipo 1. Se eu fiz o teste e pela tabela, e comparando o valor do T que eu calculei com o T da tabela, eu não rejeitei, e na verdade ela é falsa, ou seja, a verdadeira média a verdadeira renda média é diferente de 5.000, eu cometi o erro tipo 2, que é o falso positivo. Tá? O erro tipo 1 é o que a gente mais se preocupa, geralmente, porque ele está sendo... Porque, na verdade, o erro do tipo 1 é o que está especificado nos nossos níveis de significância. O nível de significância ele especifica a probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Então, por exemplo, quando a gente fixa um valor de significância de 10%, 5% ou 1%, que seria aquele 90, 95 ou 99 lá do intervalo de confiança, a gente, na verdade, está medindo a probabilidade de se cometer o erro do tipo 1. Então, se o nosso nível de significância é de 5%, a gente tem 5% de chance de cometer o erro do tipo 1. Isso equivale ao grau de confiança da estatística. Aqui, no caso, 5% seria 95% de confiança, que é o nível de confiança que a gente estabeleceu nos intervalos de confiança anteriores. Então, intervalos de confiança e testes de hipótese são coisas que estão bem relacionadas. E a inferência parte justamente dessas 2 construções, de construções de intervalos de confiança e de realizações de testes de hipótese. É isso. Obrigado, Albert. Daí, por favor, coloque aquela planilha. Bem, então, pessoal, né, o que a gente viu aqui com o professor Albert, nessa primeira parte aqui do nosso curso de estatística, né,
Foi apenas assim para dar um panorama geral de alguns conceitos básicos de estatística. É difícil? Com certeza. Mas fazer auditoria é igualmente difícil. E nós precisamos aprender essas técnicas para a gente profissionalizar cada vez mais o nosso trabalho. Aqui agora, assim, daí só para ajudar a ilustrar, daí uma parte um pouco mais lúdica, vamos dizer assim, desse nosso mini curso, mostrar 2 exemplos práticos de construção de amostras de auditoria e como a estatística pode ajudar a gente a interpretar esses resultados. Bem, aqui o Albert falou aqui da distribuição normal, que é a distribuição de probabilidade que nós utilizamos quando nós trabalhamos com variáveis contínuas, né? Como é o caso, por exemplo, de unidades monetárias, proporções estimadas, todas essas variáveis que envolvem números contínuos. Quando a gente trabalha com variáveis discretas, existem outras distribuições de probabilidade que são mais apropriadas para trabalhar com elas. Né? Para quem já fez um curso de estatística básica, muitas vezes um dos primeiros exercícios que a gente faz é assim, eu tenho uma caixa onde 5 elementos com 10 bolinhas. 5 bolinhas são pretas e 5 bolinhas são brancas. Qual a probabilidade de eu sortear uma bolinha branca? Né? Para a gente calcular essa probabilidade, nós temos a distribuição de Bernoulli. Para a gente calcular aqui a probabilidade dos elementos aqui possuírem aquela característica que eu defini, né? Por exemplo, né, aqui eu tenho X aqui, né? 2 bolinhas, sendo uma bolinha preta. Para calcular essa probabilidade, tem uma fórmula matemática que é essa daqui, né? A quantidade aqui de elementos da amostra, a quantidade de elementos com aquela característica que eu pretendo estudar, a probabilidade de eu encontrar esse elemento aqui com essa característica, elevado aqui a quantidade aqui de elementos com essa característica, vezes 1 menos vezes a probabilidade de insucesso de encontrar elementos com essa característica, elevado a n menos k. Uma coisa bastante complexa de ser feito à mão. Mas quando a gente tem uma planilha Excel à nossa disposição, a gente consegue transformar isso numa rotina bastante simples de ser implementada. E como isso pode ser utilizado numa auditoria? Aqui daí eu utilizei um exemplo hipotético. Você poderia aumentar um pouquinho o zoom? O zoom ali para 120? Aumentar o zoom ali da planilha, assim, só para... Isso, tá bom. Daí ali para aquela primeira planilha, a aderência a um padrão. Sobe um pouquinho. Agora, acho que daí, pelo tamanho ali da coluna, vai ter que diminuir um pouquinho. Diminua ele para 100, por favor. Isso. Bem, vamos aqui para um exemplo hipotético aqui, né? O auditor aqui, João da Silva, chegou ao município de São Jorge do Sul para verificar se as despesas daquele município, né, com manutenção e desenvolvimento da educação, o MDE, obedecem aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes de Base da Educação. Ou seja, daí aqui a gente já tem bem definido aqui qual é o objeto e qual é o critério dessa fiscalização. E isso é importante a gente frisar agora nesse momento, que a gente só vai conseguir utilizar técnicas estatísticas se a gente tem um objetivo, né? Nós temos que ter um objetivo, saber muito bem aonde nós queremos chegar, para encontrar a técnica estatística mais adequada para construir aquela amostra para atingir ali aos objetivos dessa auditoria. Então, eu quero verificar ali se as despesas com o MDE obedecem aos critérios estabelecidos na LDB. Mas eu não posso fiscalizar todas as despesas com manutenção e desenvolvimento da educação naquele município. Tenho que selecionar algumas para analisar. Então, a orientação da coordenação de fiscalização do Tribunal de Contas desse auditor é que se tolere, no máximo, 3% de despesas com o MDE em desconformidade com a LDB. Há ainda uma orientação para se verificar as despesas por amostragem, dada a impossibilidade de verificá-las na sua totalidade. Assim, João da Silva escolheu aleatoriamente 50 despesas para analisar e não encontrou nenhuma em conformidade com o critério estabelecido.
aqui estão a extensão e os limites da nossa auditoria. A gente só analisou 50 despesas. E aqui, quando a gente começa a trabalhar com estatística, a gente já começa a ter claro que a gente incorre numa probabilidade de risco, né? E a gente, daí, quando a gente estabelece um padrão de qualidade para ser analisado, né, para se construir essa amostra, a gente já está também estabelecendo ali um máximo de inconformidades que a gente toleraria para a gente poder chegar a construir uma amostra aqui desse tipo. Ou seja, né, aquela percepção individual que a gente não está conseguindo analisar tudo e pode ter coisa que a gente não vai conseguir ver, a gente daí começa a colocar isso no papel e a medir de fato, né, quantitativamente. E o risco a gente consegue calcular a partir aqui dessa distribuição de probabilidade como a distribuição de Bernoulli. Então, né, eu fiscalizei 50 despesas, tem aquele critério ali, critério ali de qualidade, que no máximo 3% das despesas com MDE pode estar em desconformidade. Analisei 50 e não encontrei nenhuma. Então, dada essa situação, qual a probabilidade do município de São Jorge do Sul ter mais de 3% de despesas com o MDE em desconformidade com a LDB? Ou seja, a gente já está aqui fazendo já uma análise de risco, né? Aplicando aqui aquela fórmula que eu escrevi ali, acabei de escrever no quadro, aqui com o tamanho da amostra, aqui eu tenho 50 amostras. A probabilidade de sucesso, né, ou a probabilidade dessa distribuição aqui ter no máximo 3% de inconformidades é 3%, o seu inverso ali, o menos P, é 97%, e a quantidade de elementos inconformes que eu encontrei na minha amostra é 0, né? Nenhum elemento com inconformidade. Ainda assim, né, a probabilidade de eu não ter encontrado nenhum elemento com inconformidade em uma amostra com 50 elementos, a probabilidade de isso pertencer a uma população que tem uma proporção de inconformidades igual ou acima da máxima tolerada, se eu coloco aqui como o máximo de despesas em desconformidade com o MDE em 3%, eu não encontrando nenhuma, a probabilidade de que ela esteja igual ou acima desse padrão é de 22%. Ou seja, eu já consigo... nesse caso aqui, a gente está incorrendo num risco relativamente alto, né? Pode falar? Aqui, daí no caso dessa distribuição aqui de Bernoulli, daí depende da população. Daí aqui mais abaixo que eu vou apresentar o modelo hipergeométrico que leva em conta o tamanho da população, né? Que daí vai fazer com que a amostra seja um pouco menor. Isso, independente da população. Né? E também, uma amostra selecionada aleatoriamente, né? Tá. Feito isso, o que acontece, né? Se eu acredito, né, que a probabilidade, né, da quantidade de despesas ser superior ali ao padrão de qualidade ali que eu estabeleci, né, acima do máximo de conformidades, é muito alta, a probabilidade é muito alta, né, de 22%, o que eu posso fazer para mitigar esse risco? No primeiro momento, eu posso aumentar o tamanho da amostra. Daí, quando eu aumento a minha amostra para 100 elementos e continuei não encontrando nenhuma inconformidade, o máximo, a probabilidade dessa população aqui ter uma quantidade de elementos igual ou superior, uma proporção, né, de elementos inconformes, né, igual ou superior a 3%, a probabilidade disso é de 5%. O meu risco aqui já caiu drasticamente, né? E daí, assim, o contrário do risco, né, minha confiança, né, um grau de confiança de 95%, né? Que, inclusive, como o professor Albert falou anteriormente, né, convencionalmente é um risco aceitável em termos estatísticos. No entanto, né, a minha quantidade de trabalho dobrou. Se eu não consigo fiscalizar tantos elementos assim, o que eu posso fazer é aumentar aqui, flexibilizar o meu padrão de qualidade, né, a minha quantidade de elementos inconformes tolerada, né? Se a proporção de quantidade de elementos inconformes tolerada aumentar de 3% para 5%, e eu continuar daí com a minha amostra de 50 elementos, se eu não encontrar nenhum elemento com inconformidades, a probabilidade dele pertencer, dessa população, né, desse conjunto de despesas com educação, ter uma quantidade de inconformidades igual ou superior a 5%, cai para 8%.
já um risco já mais tolerável, né? Não é tão alto como aquele 22% inicial, né? Não é tão baixo quanto aquele 5% com uma amostra maior, mas com uma quantidade de trabalho ali relativamente razoável, né? 50 elementos, que era o que eu tinha me proposto a fazer inicialmente. Então, assim, isso que é o interessante da estatística, né? Que quando você começa a fazer esse exercício, você começa a colocar no papel, a fazer uma estimativa dos riscos que você está incorrendo em se construir uma amostra, né? Imagine aqui, eu coloquei aqui 50 elementos da amostra. Eu lembro quando estava eu, Vinícius e o Roberto trabalhamos numa diretoria que analisava análise de transferências, e nós tínhamos que verificar daí se as despesas do convênio, né, que eram declaradas lá no sistema, lá que eles chamavam de Sistema Integrado de Transferências, né, batia com as despesas que estavam registradas nos extratos bancários, né. Daí, assim, uma coisa que me inquietava bastante logo que eu entrei, mas quantas despesas que eu tenho que analisar? Tenho que analisar tudo, né? Ah, não, veja aí, umas 10, 15 despesas. Tá bom. Se você colocar aqui 15 despesas aqui dentro dessa distribuição, o risco, né? E não tinha nenhum padrão né, de tolerância, de inconformidade estabelecido, né? Mas se você colocasse qualquer padrão aqui de inconformidade, de tolerância e inconformidade que fosse estabelecido, né? Você analisando 15 despesas, o risco que você tem correndo era relativamente grande, né? Daí até aí tem se eu poderia descer a planilha, por favor? Sim, desculpe. Não, descer na mesma planilha aqui, aderência ao padrão. Pode descer ela mais um pouco. Daí, quando eu tenho aqui a quantidade aqui né, que a distribuição binomial serve para qualquer tipo, para uma população de qualquer tamanho, né? Mas quando eu tenho o tamanho da população, né, eu posso utilizar, ao invés da distribuição binomial, a distribuição hipergeométrica para calcular essas probabilidades. Eu não vou mostrar a fórmula dessa distribuição hipergeométrica, que ela é um pouco menos simpática do que aquela da distribuição de Bernoulli. Tá? Mas se eu consigo, daí, enfim, eu consigo diminuir aqui o tamanho da minha amostra, né? E eu consigo eu consigo calcular aqui daí essas probabilidades aqui de risco, né, da população pertencer a uma população com um padrão de conformidade igual ou superior daquilo que eu considero como o máximo tolerável, né? Daí pode seguir ali para o próximo slide, para a próxima planilha aqui de proporção. Daí, quando eu quero calcular proporções, eu já estou falando de uma variável aleatória contínua. Daí, a partir daquela distribuição normal aqui, que o professor Albert mostrou, né? Você viu lá que a distribuição normal tinha uma fórmula lá que também era bem pouquinho amigável, né? Ali, né? Tinha o desvio padrão, tinha a média, tinha um número de Euler, uma exponencial e tudo mais, né? Mas acreditem, a partir daquela fórmula da distribuição normal, a gente consegue chegar a uma fórmula para calcular um tamanho ideal da amostra. Um tamanho ideal da amostra dada uma vertente de estatísticos, né? Que existe uma grande controvérsia. Existem controvérsias, existem debates na estatística em relação a isso. Mas uma fórmula ali, em que a gente vê em alguns livros de estatística, e que está no livro de Técnicas de Estatísticas para Amostragem do Tribunal de Contas da União, é a seguinte fórmula. Quando eu quero calcular uma proporção, o tamanho da minha amostra será aqui o valor do Z crítico, que é o Z lá, que vem lá da distribuição normal, que vai depender do grau de confiança que eu vou querer ter, né? Elevado ao quadrado, vezes a probabilidade estimada, o valor que eu infiro para ela, né? Vezes 1 menos a probabilidade estimada, dividido pelo erro amostral elevado ao quadrado. Aqui fica mais fácil da gente fazer uma analogia com, por exemplo, aquelas pesquisas eleitorais, né? O meu Z aqui vai depender do grau de confiança aqui que eu quero, né?
ou, como a gente vê em umas pesquisas eleitorais, um intervalo de confiança. Né? Aquela pesquisa é válida para 95%, né? Tem um intervalo de confiança de 95%. O intervalo de confiança de 95% dá um Z crítico aqui, né? De 1,96. Quando eu vou diminuindo aqui os meus graus de confiança, aqui, esse valor do Z também vai diminuindo. E aqui, o erro amostral, aqui, se a gente fizer uma analogia também, rasteira ali com aquelas pesquisas eleitorais, seriam ali a margem de erro, né? 2%, 2% para mais ou para menos, 5%, 5% para mais ou para menos, 10%, 10% para mais ou para menos. Bem, isso daqui também vale para qualquer população, para qualquer tamanho de população. Mas quando daí eu simplesmente jogo essa fórmula aqui, se eu coloco aqui 95% de confiança e 2% de margem de erro, de erro amostral, o tamanho da minha amostra serão 2.401 elementos. Se, por exemplo, a gente está fiscalizando ali, por exemplo, validando um questionário, né, Cleiton, tá? Como é o caso do IgM. A Cristiane está aqui, ó. A Cristiane, né? Quando a gente está validando o IgM, né, Cristiane? 2.401 é muito mais, um número muito maior de municípios de qualquer estado, né? E mesmo para o Brasil seria um número razoável de municípios, quase metade, mais da metade dos municípios brasileiros. Daí que uma gambiarra que está ali naquele manual de estatística e técnicas estatísticas para a construção de amostras lá do manual do TCU, é o tamanho da amostra ajustado. Que seria essa quantidade aqui de elementos que deveriam estar aqui nessa amostra, dado esses parâmetros aqui de confiança e erro, vezes a quantidade o tamanho do universo de municípios, né? Ou seja, né, a gente vai reduzir aqui o tamanho dessa amostra, sobre N mais N menos 1. Assim a gente consegue chegar aqui ao nosso segundo exemplo. O senhor poderia aumentar para 120? Então, aqui, um exemplo hipotético, né? A coordenação de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Rio Grande do Oeste, que possui 350 municípios, precisa definir a quantidade de municípios que serão fiscalizados para validar as respostas de um questionário. Né? Bastante familiar esse problema. O objetivo é verificar a proporção das respostas ao questionário e estender o resultado para o total de municípios do Estado. Né? Esse é o objetivo aqui de uma validação, para a construção de uma amostra cujo resultado seja extensível para a quantidade total de municípios, né? Para a quantidade total para a nossa população aqui, que é a quantidade de municípios. Bem, para eu conseguir isso, eu preciso definir previamente, né? Primeiramente, né, o grau de confiança, né, que dirá a probabilidade de se encontrar a mesma proporção dentro do erro amostral fixado, né, se a amostra for repetida outras vezes. Ou seja, né, o grau de confiança, no nosso caso aqui, no nosso trabalho de auditoria, seria uma espécie aqui de grau de comparabilidade. Né? Se o mesmo trabalho fosse realizado por outra equipe com outra amostra selecionada aleatoriamente, né, a probabilidade dos dois resultados coincidirem, né, dentro do erro amostral seria de 95%, de 90%, de 80%. Vai depender do que a gente fixar aqui. E o erro amostral, né, que dirá a tolerância da variação da proporção estimada em relação à proporção real, né? Ou seja, né, se eu fixo esse erro amostral em 2%, eu digo, né, que eu encontrei uma porcentagem lá de 48% de respostas sim. Né? Se eu fixei o erro em 2%, né, o erro amostral em 2%, isso significa que a verdadeira proporção populacional vai estar entre 46% e 50%. Se eu fixei ele em 5%, né, vai estar daí entre 43% e 53%. Então, num primeiro momento, vamos agora brincar um pouquinho com isso, né? Num primeiro momento, né, que a coordenação de fiscalização definiu que o risco da proporção estimada a ser diferente da real deve ser baixo e que o erro amostral também deve ser mínimo. Isso levou a fixar o grau de confiança em 95% e o erro amostral em 2%. Quando a gente faz isso, né, que, como eu falei aqui, o tamanho da amostra vai para 2.401 municípios, eu ajustando, utilizando aquela gambiarra ali do manual do TCU, faz com que essa quantidade de municípios caia para 306.
Bem, isso faz com que o tamanho da amostra seja muito grande, né? 306, eu teria que pesquisar, né? Sortear aqui aleatoriamente 306 municípios dos 350 municípios do estado. Nem todos os tribunais de contas teriam capacidade de fazer uma fiscalização desse tipo. Mas como eu fixei aqui o grau de confiança, o erro amostral, né, aliás, num nível muito baixo, aqui um erro amostral de apenas 2%, por mais aqui que eu diminua aqui o grau de confiança para 90% ou para 80%, o tamanho da amostra vai continuar muito grande. Então, aqui eu parto para a situação 2, em que eu diminuo, em que eu aumento o erro amostral tolerado aqui de 2% para 5%. E também diminuo aqui o intervalo meu o meu grau de confiança para 90%. Isso faz aqui com que a minha amostra caia para 153 municípios. E como aqui o erro está fixado aqui em 5%, aqui por mais que eu diminua aqui o meu grau de confiança para 80%, o tamanho da amostra ainda vai continuar significativamente grande, em torno de 1/3 dos municípios do estado. Bem, meu Tribunal de Contas não teria como fazer uma fiscalização tão grande assim. Então, o que eu faço? E isso, novamente, né? E isso que é o legal de estatística. A gente começa daí a verificar o quanto a gente está aumentando aqui a nossa tolerância ao erro e o quanto a gente está diminuindo o nosso grau de confiança do nosso trabalho, o nosso grau de comparabilidade do trabalho. Aqui eu posso chegar a uma amostra aqui de 37 municípios, né? Menos de 10% do total de municípios daquele estado. Mas com uma amostra de 37 municípios, eu estou tolerando aqui um erro amostral de 10% e um grau de confiança aqui de apenas 80%. Daí, o senhor poderia passar para a última planilha, por favor? Senhor. Para a última planilha. Aqui. Para a planilha 1. Daí aderência padrão, proporção, a planilha 1, a última planilha ali. Isso. Bem, daí, para quem vai participar da reunião da Rede Digicol no Rio de Janeiro, na semana que vem, apresentarei essa tabela, que era uma demanda já antiga dos tribunais de contas, né? Mas quantos municípios eu tenho que fiscalizar para validar o IGM e estender esse resultado para o total de municípios do estado? Tudo vai depender aqui do grau de confiança e do erro amostral que você vai tolerar. E aqui daí está já tabelado aqui para as nossas 27 unidades da federação. Enfim, daí agora acho que dá para dar por aqui, encerrado aqui esse curso de estatística. Não sei se a Crislane, imagino que ela deve estar por aí resolvendo algum problema. Então, encerrando aqui esse curso de estatística, também encerra-se aqui o nosso Fórum Nacional de Auditoria. Enfim, acho que foram 2 dias aí de discussões proveitosas, né? Nós tratamos muitos temas espinhosos, muitos temas ainda que precisam de maior discussão, muitos temas que ainda precisam de maior estudo, mas, né, por mais longa que seja a caminhada, nós temos que dar o primeiro passo, né? E espero que nós tenhamos dado um bom primeiro passo, espero que tenha sido proveitoso a todos nós, e esperamos nos encontrar aí de volta no nosso Fórum Nacional de Auditoria em Belém do Pará, em fevereiro do ano que vem, e continuarmos juntos também aí nessa caminhada também aí em outros fóruns do IRB, outros fóruns da Tricom e no nosso curso de ensino à distância que nós estamos pretendendo implantar com base nesse Fórum Nacional de Auditoria, né? E só antes de finalizar, toda essa documentação estará disponível num blog. Para quem é da Rede Indicom, já está acostumado lá com o blog da Rede Indicom. Agora nós teremos o blog do Fórum Nacional de Auditoria, em que nós disponibilizaremos muitos desses documentos que foram apresentados ontem e hoje, e algumas apresentações já estão disponíveis lá, de uma forma ainda não sistematizada, mas, por exemplo, as apresentações da Denise de ontem e de hoje, alguns documentos, a apresentação do Tenório hoje de manhã, né? Alguns desses documentos aí serão encaminhados aí ao IRB e serão disponibilizados aqui nesse blog, que é o Fórum Nacional, tudo junto, de Auditoria .wordpress.com. E, enfim, né? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Espero que tenha sido proveitoso para todos nós. Muito obrigado.